Aos vivos? Aos vivos e a cores, meu muito bom dia pra galerinha do segundaço, você do segundo ano, de Baixa Grande do Ribeiro, Polo 10 e 5. Alô galera de Cajazeiras, Polo 2, de Canavieira, de Dom Inocêncio, Polo 14. Alô você de Santa Rosa do Pi, rapaz. Santa Rosa do Piauí, de Pajeú do Piauí, aos vivos e a cores, tio Flávio Coelho da área das histórias. Vamos historiar mais um pouquinho hoje, vamos mergulhar mais um pouquinho na história do mundo e na história tupiniquim brasileira. Deixa eu ver aqui, a temática hoje é formas de resistência à escravidão. Isso é bom, inclusive no Piauí, formas de resistência à escravidão, as várias comunidades quilombolas, os remanescentes quilombolas, né? Na atualidade. De boa? Vamos começar? Vamos começar, meu amigo Dom Renan, deixando o cheirinho na caixa do oi de todo mundo, viu? Lá na próxima semana já é eleição, né? No domingo, eleição já no domingo, tá na hora, né? Tá bom. Movimentos de resistência à escravidão nessa terra tupiniquim. Opa! Compreender as possibilidades de resistência ao sistema de dominação imposto pelos senhores aos africanos escravizados. É vero, aos africanos escravizados, com tarefinha de casa e questões também, né? Já estou começando com você, abrindo a aula, mostrando a imagem dos bandeirantes paulistas sequestrando índios. Galerinha, não tem como, evidentemente que os índios também vão ter formas de resistência à escravidão. Olha a imagem aí, olha. Índios sendo escoltados como prisioneiros para serem escravizados. Então quem passou por isso daí não vai aceitar. Olha aí, olha. Índios atravessando um riacho. Na realidade, os índios escravizados estão trabalhando aí para um senhor. Os índios escravizados nessa peleja aí, ó. E várias formas de resistência à escravidão feita pelos índios. Lutas pelo direito à terra, ainda hoje. Eu vou botar, ó, até hoje. Com certeza, até hoje, né? Buscar garantir um direito de liberdade. Direito de liberdade em relação aos padres jesuítas. Coloquei mais ainda, olha. Os povos originários, numa forma de resistência, passaram a migrar para onde? Para o interior. Eu costumo dizer que o Vale Amazônico se tornou um refúgio. De novo, refúgio. Um refúgio para onde fugiam os índios. Notadamente, é uma região de mais difícil acesso, de uma mata mais fechada, mas que o nativo tem conhecimento e propriedade. Preservando jogos e brincadeiras, preservando a cultura. Preservando a cultura indígena nativa. Em várias alianças militares, mas às vezes os índios não eram rivais, inimigos, eram. E muitas vezes o portuga, o europeu, se utilizou dessa rivalidade para incitar, claro, as disputas entre elas. Armava um grupo contra outro, mas eu estou lhe dizendo que vai ter momento que os índios vão se aliar. Como, por exemplo, na Confederação Cariri, dos índios cariris aqui no sertãozão do Nordeste. E também a Confederação dos Tamoios de São Paulo para o Rio de Janeiro. União de povos indígenas contra os portugueses, os europeus. Invocando os espíritos da floresta, a onça, o tigre, nas guerras. Tinha isso? Tinha não, ainda tem, né? Ainda tem. A chuva, Tupã, é uma forma de resistência? Claro, galerinha. E no sincretismo religioso e cultural. Foi uma estratégia dos povos indígenas de manter viva sua religiosidade e sua cultura,
meio que misturando ali um pouquinho com elementos que o Portuga trazia. Então, estou citando para você trocentas formas de resistência. Aí os índios botocudos, como você vê nessa imagem, eles usam um escudo ali no lábio, né, no lábio inferior. Botocudos usam aquelas bandanas no lábio, foram muito resistentes até o século XIX, galerinha. No início do século XX, a gente já não tinha mais referência aos botocudos. Vou passar a imagem. Faça o print aí, ó. Eita, faça o print, povo de São José do Peixe. Renazinho. Minha alegria no coração, minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Galerinha de São José do Peixe diz: tio, alguma revisão em pauta, Ítalo, lá em São José do Peixe? Tio, qual o tema da aula de hoje? Hoje, Ítalo, são as formas de resistências à escravidão que nós tivemos no Brasil. Primeiro eu estou citando exemplo de resistência dos índios, resistências indígenas, no plural, e depois as formas de resistência dos africanos escravizados. Olha aí os índios caçando, guerreando, nas suas pinturas corporais, é uma forma de resistência. Olha aí na dança dos tapuias, com seus tacapes, massa essa pintura do Alberto Ecolde, viu? Nas pinturas nos seus tacapes, na pintura corporal, nos cânticos, é uma forma de resistência. E até a atualidade, olha, eu estou colocando aí o Munduruku, que é, vamos dizer, lideranças indígenas no Brasil, que tem reivindicado direitos até a atualidade, que não deixa de ser, vamos dizer, no piauiês, uma forma de lutar por direitos, que eu estou dando como exemplo aí, ó. A nossa Constituição atual foi a primeira que trouxe um capítulo sobre os índios. Tio, só essa daí, só. Praticamente as outras deixou os índios invisibilizados. De novo, deixou os índios invisibilizados. Não citava eles. Mas agora reconhece os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Eita, meu amigo, aí vai ter um bafafá por causa disso. Porque os índios agora, com base na lei, vão reivindicar as chamadas reservas indígenas. Eles não são proprietários das terras que pertencem à União, mas eles têm garantido o usufruto delas. De novo, usufruto delas. Perfeitinho? Aqui no Piauí nós não temos ainda nenhuma reserva indígena legalizada. A diversidade étnica é reconhecida em lei, bem como a necessidade de respeitar a diversidade dos índios. De boa. Deixa eu passar a imagem. Com a forte tradição guerreira, índios se organizam e fazem alianças para enfrentar as medidas do governo brasileiro. Até hoje, quando tem a construção de usina hidrelétrica, quando tem o avanço
do garimpo, com a permissão, a anuência do Estado, quando tem o avanço da criação do gado ou dos madeireiros, os índios o fazem o quê? Os índios vão enfrentar, às vezes fecha ali, vamos dizer assim, uma estrada, passa ali a bloquear um acesso a um território, é uma estratégia ainda. Beleza? Visto isso, vamos para a questãozinha, ó. No Brasil, os padres jesuítas, viu? Os padres jesuítas, apesar de sua austeridade moral e religiosa, como típicos representantes da reforma protestante, utilizavam canções e instrumentos musicais indígenas na missa e em outros rituais. Permitiam que os índios convertidos participassem nus desses rituais e que também deles participassem pessoas que não haviam sido batizadas, utilizando em suas pregações gestos imitados aos chefes e aos pajés. Padre Manuel da Nóbrega. Revisões, galera de São José do Peixe. Revisões. Eu acho que agora, em outubro, na primeira semana de outubro, é uma espécie de revisation, viu? É um aulão de uma semana, eu acho, né? De revisation. O trecho apresenta algumas práticas das ordens religiosas no período colonial que se mostraram estratégicas na evangelização dos nativos, na medida em que estratégia na evangelização dos nativos, na medida em que interroga. Na medida em que, conectados com a ortodoxia da Igreja de Roma, que precisava frear a reforma protestante. Galerinha, aqui não tinha protestantes no Brasil, de boa? Então não havia essa ideia da igreja de frear a reforma aqui. Você não tinha protestantes. Estava a lei as condutas dos índios? Não, porque você viu pelo texto que eles utilizavam canções e instrumentos musicais indígenas. Então está a lei a conduta dos índios, que deveriam ser convertidos como novos fiéis da Igreja Católica? Deveriam ser convertidos, mas não alheio à conduta dos índios. Preocupado com a cultura dos índios, que deveria ser preservada para as próximas gerações? Não, galerinha. Apesar de se adotar alguns elementos indígenas, mas preservar para as próximas gerações, note. Eles estavam dispostos a se aliar com as lideranças indígenas, o que garantiria a essas ordens legitimidade política. Eles não estão buscando uma legitimidade política, mas uma influência cultural e religiosa. E não era aliar-se com os pajés, os xamãs, os caciques, haja vista que eles eram mais resistentes, muito mais. Os padres foram maleáveis com os índios, pelo menos segundo o texto, né? Envolvendo-se no cotidiano para facilitar a evangelização. Opa, onde é que está falando o cotidiano? Está aí, olha. Usavam canções, instrumentos musicais, permitia que os índios participassem nus dos rituais. Olha, portanto, aí é letra D de danadinho na questão number 1. Mas a temática da aula de hoje, galerinha, é principalmente a temática sobre as resistências dos africanos escravizados aqui no Brasil. De novo, as resistências dos africanos escravizados aqui no Brasil. Você já está vendo aí a imagem que nós mostramos na semana passada dos chamados navios tumbeiros. Eram verdadeiras tumbas ambulantes. Os famosos navios negreiros. Veja que você tinha velhos, você tem recém-nascidos,
crianças, deu para ver? Às vezes as mulheres vinham gestantes, não era incomum as crianças nascerem em alto mar. Aqui você está vendo um escravo falecido, ele vai ser içado para ser jogado ao mar. Tem alguns que estão chorando pela morte de um companheiro, e eles vinham acorrentados do continente africano, ó. Trazia as correntes aí. Vou passar a imagem. Está aí o famoso navio negreiro. Eles eram chamados de tumbeiros. Tumbas ambulantes. Tumbeiros. Tumbas ambulantes. E você está vendo como geralmente vinham predispostos os escravizados da África para cá, geralmente despidos, um ao lado do outro, lá nos porões do chamado navio negreiro. Daqui, eles eram levados para o mercado e depois para a senzala. Notadamente, eu já lhe descrevi essa temática na semana passada. Olha, já havia um comércio de escravos no continente africano. Ele era realizado por povos africanos que haviam se convertido ao Islã, e eles eram apreciados pelos árabes na mineração, no cuidar dos haréns. E a outra seta, São Jorge da Mina, portuguesa, Luanda, Moçambique, áreas fornecedoras de escravos para a América Portuguesa, e na América Hispânica, à medida que a população nativa era dizimada, era ceifada, São José do Peixe. À medida que a população nativa era dizimada, notadamente passava a se ocupar o trabalho com escravizados vindos da África. Então, quando você olha aqui para a Havana, em Cuba, para o Haiti, para a maioria dessas ilhas onde a população indígena nativa foi dizimada, é uma população hoje de predominância afro. Lembrar, ó, que o escravismo moderno ele difere do escravismo antigo. Você vai ter a presença de chefes tribais na África. Eram sobas, chefes tribais na África. Você vai transformar o escravo numa mercadoria, notadamente a lógica é o lucro. De novo, a lógica é buscar vantagens econômicas. Essa é a lógica do capitalismo. Então, haviam agentes europeus no continente africano, eram responsáveis por fazer a negociação com os chefes tribais africanos. E lembrar que os portugueses não colonizaram a África, galerinha. No máximo, eles construíram feitorias, albergues, postos militares ou fortalezas. A ideia de ter lá é fazer a negociação com os chefes africanos. Você vai ter o lucro trocando os escravos por cachaça, por armas, por cavalo. Então, o escravismo trazido para cá vai ser sinônimo de produção e de lucro. De novo, os escravos levados para as Américas, lembrar que não é só para o Brasil, vai ser sinônimo de produção e de lucro. E enquanto tiver o tráfico, vai ter escravidão. Essa imagem, ela é patente para você perceber o quê? Os africanos eram trocados lá, por armas, aparentemente cachaça, tecidos, produtos que vinham de Portugal. E esse é o chefe africano que está fazendo a negociação. Deu para ver aí, É o chefe africano responsável por essa negociação no continente africano. É uma pintura inglesa, porque além dos portugueses, os ingleses e os holandeses. Os ingleses e os Holanda. Lembre-se da famosa teoria de que os africanos eram descendentes de Cã ou de Caim. A maldição de Cã, que fez Canaã ficar negro por causa do castigo, similar ao que ocorrera com Caim. Então, de Cã, Naã, cão.
Caim matou o irmão Abel, lembra disso? Isso vai ser colocado na Europa, porque vai ter um respaldo baseado numa bula papal que falava disso e permitia que os portugueses pudessem escravizar e explorar o continente africano. Por quê? Porque a África era a própria terra de Cã. Canaã, cão. Caim matou Abel, Deus puniu com a mancha negra do pecado. Isso era uma justificativa de caráter religioso e ideológico. Repetindo, isso era uma justificativa de caráter religioso e ideológico. E veja que quem é que apoiava? A igreja. De novo, a igreja. A igreja católica nunca fez uma meia-culpa, ainda não fez uma meia-culpa, para dizer, olha, nós erramos no passado. Nós apoiamos a escravização, apoiamos o comércio de escravos, lucramos com ele, porque teve um período que a igreja ganhava 5% do valor da venda do escravo. E aí você está vendo a imagem no território brasileiro, que você está tendo um negociador e esse comprador que está comprando uma criança, dividida em blocos, deu para ver, provavelmente de origens diversas do continente africano, os vários negros que eram trazidos para cá escravizados. A igreja permitia a escravização de negros, pois eles não tinham, na visão dos europeus, alma. Olha o que é que havia. Os negros não tinham alma. Meu Deus do céu. Se não tinham alma, não eram humanos. Se não tinham alma, não eram filhos de Deus. Se não tinham alma, eles vão sofrer para pagar pelo seu pecado. Mas a igreja não queria deixar escravizar os índios, principalmente os padres jesuítas. Nós vamos ter trocentos choques dos jesuítas com os bandeirantes paulistas. A motivação, Ítalo de São José do Peixe, é que os jesuítas não queriam permitir que os índios fossem escravizados, mas catequizados. Vou passar a imagem. Nós sabemos que as primeiras civilizações apareceram no continente africano. Talvez das mais complexas que exista tenha sido a civilização egípcia. E nós, os pretos e pretas, somos a essência divina. Os seres originais criados à imagem e semelhança de Deus é na África. Os mais antigos hominídeos no processo de evolução são africanos. A maldição de Cã é uma mentira inventada pelo europeu, pelo eurocentrismo, para roubar as riquezas de um continente e tentar destruir os seres originais. Olha o texto de um historiador, Walter Passos, criticando a chamada maldição de Cã. Renanzinho, meu rei, deixa R$1 aí na tela. Vou passar a imagem, galerinha. Vou passar a imagem. Vamos começar a descrever as formas de resistência dos negros. Está aí um rei, rainha, princesa, mestre de sala. As irmandades que a gente tinha, principalmente na região das Minas.
Tornaram-se as irmandades dos negros uma forma de resistência, claro, à medida que eles buscavam pagar pela alforria de escravos. Alforria de escravos. Perfeitinho? Daí o comércio, o comércio de escravos era uma fonte de lucro aos comerciantes. Na semana passada, nós descrevemos quem eram esses comerciantes, os portugueses. Depois nós tivemos os ingleses e, por último, os Holanda. Eles dominaram parte do comércio de escravizados por uns 350 anos. Então, vindo de lá para cá, nos navios que nós já descrevemos, lembrar que os navios tinham aqueles nomes que eu citei na semana passada, lembra? Absurdamente, aqueles nomes que a gente descreveu na semana passada. Tá aí o tráfico do continente africano, a região da Costa do Ouro, a Costa do Benin, Serra Leoa, Senegal, da África Central, para o continente americano, e você percebe pela seta maior que o país que mais vai receber escravizados é essa terra tupiniquim, beleza? Tá aí ao longo do século XVIII, só para você ter uma ideia, ao longo do século XVIII nós recebemos escravizados para várias regiões, mas predominava para a região do café. Ah, papai, do coffee, do coffee. Aí chegava no mercado de escravos, essa imagem mostra um mercado de escravos no Recife, no meio da rua, como você percebe. O uso dos castigos físicos era comum. Aqui você vê, vamos dizer assim, uma negra do tabuleiro, que era o escravo de ganho, muito comum nas cidades brasileiras. Aqui um negociante de escravos. Beleza, beleza. Tá aí o mercado do Valongo, no Rio de Janeiro. É um conhecido mercado de escravos na terra tupiniquim, famoso mercado do Valongo. Como é que nós denominávamos os negros? Olhe, os negros que já tinham contato com a cultura do homem branco, que já conhecia a agricultura, as lides diárias, a labuta do trabalho, eram chamados ladinos. Ladinos. Os negros recém-chegados do continente africano, que não tinham conhecimento ainda da língua, da labuta do trabalho, que ainda continuava tendo, vamos dizer, uma cultura muito forte africana, eram boçais. Boçais. Negros nascidos no Brasil, crioulos. Cuidado que a América Hispânica vai ter crioulo, mas crioulo lá vão ser os filhos dos espanhóis nascidos no Brasil, nascidos na América, melhor dizendo. Mestiços, descendentes dos escravos, mas com brancos ou índios, misturados, nessa mega miscigenação que nós vamos ter ao longo da nossa história, essa mestiçagem. O escravo do eito, do trabalho na lavoura, o plantio, a colheita da cana ou do café, o escravo do eito. Nas casas grandes, nas casas dos senhores, haviam também escravizados, fazer a comida, a limpeza, varrer, às vezes fazer a segurança do coronezinho, escravos domésticos. Também, às vezes, para os afazeres sexuais do senhor, né? Às vezes, para os afazeres sexuais do patrãozinho do senhor. Mas tem mais. Antes de passar para a próxima parte, para a próxima tela, eu vou deixar aí para você fazer o print dessa parte, galerinha. Faça o print dessa parte aí, por favor. Canavieira, Cajazeira, Baixa Grande do Ribeiro, 2, 5 e 10. Colônia do Gurgueia, rapaz.
passar a imagem, galerinha, ó. Vou passar. Escravo de ganho, eu vou mostrar imagens de escravos de ganho. No geral, os escravos que viviam do seu próprio trabalho, mas ganhavam a parte do artesanato, da venda de cachaça, da venda de capim, da venda de leite, dos tabuleiros das baianas, o acarajé. Pretos forros, aquele que com dinheiro ou com a permissão do seu dono já haviam sido alforriados. Preto forro, alforriado, livres, de boa. Escravo de aluguel, geralmente nos serviços, por exemplo, mais degradantes, você às vezes alugava escravos para jogar os excrementos no mar, fazer os trabalhos mais duros no trabalho, por exemplo, da construção civil ou também do calçamento de cidades. Geralmente eram escravos alugados de um amo a outro. E as amas de leite. As amas de leite. Gestantes que amamentavam os filhos da sinhazinha, da patroinha. Tá aí as várias denominações dos negros aqui. E dá para você perceber também que é uma denominação também um tanto pejorativa. E a imagem mostra os negros escravizados nas vendas, são escravos de ganho, vendendo cacau, vendendo mamão, vendendo abacaxi. O menino lá em cima, provavelmente vendendo cachaça. Veja que tem a corrente para o braço, para a mão e para a lata que ele leva o produto a ser comercializado. Era muito comum nos centros urbanos a presença de negros de ganho, galerinha. Negros de ganho, escravos de ganho, a mesma coisa. Perfeito? Alô, galera de Francisco Aires, Polo 2, bom dia, Francisco Aires. Bom dia, São José do Peixe, que eu acho que não fica tão longe de Francisco Aires, né? São José do Peixe. Deixa eu passar imagens. Aí a senzala, viu? Dureza. A senzala é onde ficavam os negros escravizados. Aí em frente ela tem um mourão, tem um mastro, tem esse tronco. Se fosse na cidade era o pelourinho. Tem um tronco para que os negros, esse tronco tem uma função didática. Você passa em frente a ele todo santo dia. Todo santo dia você passa em frente a ele. Por quê? Porque se você cometer um deslize, se você cometer um desvio, você ia pro tronco. E era taca, menino. Olha a imagem da senzala, nessa imagem preservada, nessa preservação dessa senzala aí nas Minas Gerais. Olha os escravos de ganho. Negra tatuada, vendendo caju, e essa outra moça vendendo galinha. Deu para ver aí, ó? Aqui, vendedores de flores nas portas das igrejas, na imagem do Jean-Baptiste Debré. Nessa aqui vende abacaxi, vende o cacau ou mamão, pode ser mamão, né? Venda de cachaça era comum. Veja que eles usam a gargantilha, que era uma das formas de punição aos escravizados. Mais imagens, mais negros de ganho, muito comum os negros de ganho nas grandes cidades da época da colônia, galerinha. Tá aí, barbeiros, deu para ver aí, ó, afiando a navalha. Tio,
Mas ele é escravo. Vai dar uma faca, uma navalha para o escravo. Outros sapateiros, as escravas de ganho na Bahia, numa fotografia já, ó, numa fotografia. Mais imagens de escravos de ganho aí nessa obra do Debré. Vê aqui que tem um soldado conversando com essa escrava de ganho. Lá atrás estão os tigres, olha, os tigres. Eles eram contratados para levar os excrementos até a Baía da Guanabara. E aqui estão escravos que estão comprando ou vendendo alguma mercadoria. Veja a forma que eles tinham, né, de serem conduzidos e estarem sendo acorrentados pelo pescoço. Mais imagens de barbeiros aí nas grandes cidades brasileiras. Mais imagens aqui, ó, vendendo cachaça, vendendo refresco, venda de produtos que você tinha, vendedores de capim e de leite. Então era comum a presença de escravos de ganho. De boa? Deixa eu ver aqui, tio. Nós estamos na região Centro-Sul, sentido de Oeiras, próximo da cidade de São Francisco do Piauí, São Miguel do Fidalgo. Perfeito, perfeito, São José do Peixe. E a cidade de São José, eu acho que ela pega ali a Transamazônica, né, para poder ir para Floriano, pega a Transamazônica. E antes de chegar na Transamazônica tem Francisco Aires. É como se a gente fizesse um Piauí mais ou menos assim, ó. Às vezes eu gosto de desenhar o Piauí, ó. Deixa eu desenhar o Piauizão aqui, ó. O Piauizão, meu parente. Mais ou menos, viu? Aqui é a Transamazônica, ó. Tchan. Aqui é Oeiras, ó. Bem no meio do Piauí, Oeiras, ó. Oeiras. Aqui é o rio Piauí, ó. Ele entra no rio Canindé, né? O Canindé passa por Oeiras. Bacaninha. Bem que é a Princesinha do Sul, que é Floriano. E antes de Floriano, eu vou botar mais ou menos, viu? Mais ou menos aqui é Francisco Aires e mais ou menos aqui é São José do Peixe. Ih, rapaz, eu fui perto, viu, galerinha? Eu fui perto. Aqui é mais ou menos Francisco Aires. E aqui mais ou menos é SJP. Não é São João do Piauí, é São José do Peixe. De boa? Mais ou menos próximo de Oeiras, né? Mais ou menos próximo de Oeiras. Deixa eu passar aqui. Tcharam. Como era ser escravo? Ser escravo era duro, velho. A escravidão é dolorosa para o corpo, para a alma, para o espírito. É duro, velho. A escravidão era dura, ó. Primeiro, que é dura para o corpo, jornada que variava de 14 a 18 horas. Então, por exemplo, quando a fornalha estava acesa com os tachos e o caldo da cana, para poder transformar ele no melaço, no geral a fornalha não apaga. Então, a jornada de trabalho ali era de 14 a 18 horas dia, com castigos e maus tratos diários, que eram comuns, como você está vendo nas imagens. Dizia-se os portugueses que eram punições preventivas, para servir de exemplo, pedagógica. Meu Deus do céu. E aí, geralmente, os castigos no pelourinho ou no tronco. Veja que eu lhe mostrei, saindo da senzala, quase sempre havia um tronco. Velho. E a senzala, não precisa nem dizer, era símbolo de inferioridade social. Era onde você tinha a força de trabalho produtiva, a mão de obra, mas o trabalho não era bem visto. O trabalho braçal, manual, era muito mal visto. De boa? Então, estou colocando que tem um símbolo de inferioridade social. E, claro, havia diferenciação, inclusive, pela tonalidade da pele dos negros. E era, velho. Mas ainda havia assim, olha, aqueles recém-chegados da África, eles tinham os trabalhos mais dolorosos, mais penosos. E aqueles que já estavam aqui há mais tempo, vamos dizer que o trabalho às vezes era mais light,
muito trabalho, muita discriminação. Pense na peleja. Isso era escravidão. Eu vou botar um texto do meu amigo Darcy Ribeiro. Um texto do meu amigo Darcy Ribeiro, da obra O Povo Brasileiro. Para você ver numa narrativa de um sociólogo, de um antropólogo brasileiro, de como era ser escravo, de como era a escravidão. Renan, deixa R$ 1 aí na tela para a galerinha fazer o print, por favor. Ok, ok, ok. Deixa eu ver. Alô, Deinavan. Bom dia, meu amigo Deinavan. De boa na lagoa. De boa na lagoa. Deixa eu passar a imagem. Deixa eu passar a imagem aqui. Tem um texto do meu amigo Darcy Ribeiro. Olha aí, ó. Sem amor de ninguém, sem família, sem sexo que não fosse a masturbação, sem nenhuma identificação possível com ninguém, seu capataz poderia ser um negro, seu companheiro de infortúnio, inimigos, maltrapilho e sujo, feio e fedido, perebento e enfermo, sem qualquer gozo ou orgulho da vida, vivia a sua rotina. Qual era a rotina? Esta era sofrer todo dia o castigo diário das chicotadas soltas, para trabalhar atento e tenso. Semanalmente, vinha um castigo preventivo, pedagógico, para não pensar em fuga, e quando chamava a atenção, recaía sobre ele um castigo exemplar, na forma de mutilação dos dedos, de furo dos seios, de queimaduras com tição, de ter todos os dentes quebrados criteriosamente, ou nos açoites no pelourinho, sob 300 chicotadas de uma vez para matar, ou 50 chicotadas diárias para sobreviver. Se fugia e era apanhado, podia ser marcado com um F, um ferro em brasa, tendo um F de fujão na testa, viu, galerinha? Com ferro em brasa, tendo um tendão cortado, ou viver apeado com a bola de fogo, ser queimado vivo em dias de agonia na boca da fornalha, ou, de uma vez só, jogado nela para arder como um graveto oleoso. Isso é um texto do meu amigo Darcy Ribeiro, naquela narrativa romantizada dele, do índio, do branco, do negro. E ele está descrevendo um pouquinho aí o que eram os horrores da escravidão. Então, todo aquele que passou por esse infortúnio que a gente está tentando descrever aí nesse pequeno texto, não vai aceitar de forma pacífica, galerinha. Vai resistir de trocentas formas. E essa narrativa dessa resistência, que ainda hoje tem uma importância para nós, de não aceitar pacificamente, de não aceitar a condição de escravizado, de inferiorizado, que é uma luta, na realidade, secular que ainda se mantém nessa terra tupiniquim. Beleza? Eu vou deixar aí na tela para a galera fazer o print desse texto do Darcy Ribeiro. A obra do Darcy é O Povo Brasileiro.
Ok, galerinha, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Taranana. Tá aí a escravidão, os negros sofrendo punição aí num calabouço. As punições no calabouço são tão assustadoramente severas que nenhum ser humano mandaria para lá um escravo que não fosse irremediável. Pense na dor, velho. Pense no sofrimento. A aplicação do castigo do açoite em praça pública. Lembrar de depois de terem essa punição feita com chicote de couro cru, geralmente 50, 60, 100 chibatadas nas costas, resultava em chegar literalmente na carne e no sangue. Então, os patrão mandavam jogar um sumo de limão com cachaça, aguardente, para mais rapidamente curar as feridas. Era muito dolorosa, muito dolorosa. Mas imagens de negros sendo açoitados até ficar literalmente a carne em sangue, aí como você está vendo nesse desenho do Ângelo Agostini, e depois jogava um sumo de limão com sal e cachaça, né, para mais rapidamente curar as feridas. Vou passar a imagem. Então, quem passou por isso não vai aceitar de forma pacífica. Quem passou por isso, por essas humilhações, por esse sofrimento, São José do Peixe, não vai aceitar de forma pacífica. Então, nós vamos ter 355.000 formas de resistência. E era. De banzo eu não sofro, não. África, ilha do meu coração. De banzo eu não sofro, não. África, ilha do meu coração. Sabe o que é o banzo? Quando eu vim estudar em Teresina, vim lá de São Raimundo, de Coronel, caboclo, peão, acostumado com comidinha de manhinha, comidinha boa, não lavava roupa, agora vai queimar a panela e lavar roupa. Dava aquela tristeza, aquela melancolia. Eu tinha um colega, o Nonato, né, que morava comigo. O Nonato disse: o Flávio tá num banzo doido, viu? Banzo é a doença da saudade. Você sabe que a palavra saudade é uma palavra nossa. Saudade de onde? Da terra natal. Uma nostalgia em relação à África, à família, ao seu território. Um sentimento, uma falta de coragem, uma preguiça. Às vezes se morria de inanição, porque havia uma deprê tão grande, a doença da saudade, uma deprê tão grande de lembrar da sua terra natal. É o banzo, é o banzo. 2. Fugindo das fazendas. E a fuga das fazendas poderia ser para uma cidade, vou botar no plural, cidades, para outras fazendas, ou então para a floresta, né? Quando era para a floresta, geralmente é para onde você tinha o conhecimento da existência de comunidade quilombola. Quando era para a floresta, já dá de saber a existência de uma comunidade de negros escravizados, agora livres, no meio da floresta, uma região de difícil acesso, os quilombos. Revoltas, greves, motins, rebeliões contra o patrãozinho e o capataz. Rapaz, sabotagem das engrenagens, por exemplo, excremento no engenho do açúcar, ele praticamente não serve mais depois. Você vai ter que desmontar tudo, vai ter que montar uma outra engenhoca. Isso era um lapso de tempo. Era uma espécie de estratégia também. Tal qual os incêndios nos cafezais. No canavial, não tão complexo, né, galerinha? Porque o canavial, todo ano você pode produzir ele. Mas o cafezal, que é uma planta perene, aí o preju era grande, galerinha. Grande. Preservando a cultura afro. Opa! Preservando a cultura afro. Os cultos aos orixás, o candomblé, a umbanda, a
culinária. Opa, a culinária. Lá na Bahia, ela é muito viva, muito forte, né? A culinária de origem afro, ela é muito forte, ela é muito pesada, né? Em termos de temperos, de óleos, nos costumes, nos atabaques. Já pensou nós sem a influência afro na música? O samba, o afroxé, o axé, o reggae, o maracatu. Já pensou nós sem a contribuição afro na música? A cultura brasileira ficaria muito pobre, muito pobre. E claro, preservar a cultura afro é preservar a identidade. O cabelo encaracolado, o culto aos orixás, os atabaques. E a brincadeira de Angola. Olha o nome da brincadeira de Angola. Capoeira. Chegou como uma dança, uma arte. Se tornou numa luta e numa forma de resistência. A capoeira chegou como brincadeira de Angola. Brincadeira de Angola, rapaz. E por último, em conseguir a liberdade com a alforria. Então, muitos dos escravos de ganho que vendiam um pouquinho, recebiam um pouquinho do que vendia, quando eles acumulavam o valor referente ao preço de escravo, eles tinham o direito de conseguir a sua alforria. Vai se transformar num preto forro, alforriado, livre, liberto. Daí algumas das formas de resistência à escravidão. Meu amigo Dom Renan, deixa R$1 aí na tela, por favor. Eu sei que você podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometa agora nunca mais. E agora, que faço eu na vida sem você? Beleza, beleza. Nós vamos para aquele intervalo de 3 minutinhos, né? É o tempo de reabastecer a nossa garrafinha de água para a gente voltar para a parte 2 da aula de História hoje sobre a temática das formas de resistência à escravidão.